Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano e estamos aqui para comentar a prova da terceiro dia, da segunda fase da FUVEST 2012, as questões de geografia, ok? Esse ano a prova de geografia apresentou uma diversidade bem grande de temas, tá? Temas que vão de temas clássicos a temas mais atuais. A gente pode colocar em destaque, a questão de exclusão e segregação espacial urbana, a representatividade política na Câmara e no Senado brasileiro, processos de integração da América do Sul, muito destacado pela questão do Brasil e a sua expansão econômica no cenário sul-americano, a questão do Código Florestal, bem atual, Então a gente tem aí entre o segundo e o terceiro dia de provas na segunda fase. No segundo dia nós tivemos a questão da Primavera Árabe e agora no terceiro dia a questão do Código Florestal, temas bastante destacados, muito falados, muita evidência durante esse ano todo, Também tivemos uma questão clássica que volta a ser destacada por conta das interpretações e das perspectivas do censo demográfico, como no caso da transição demográfica brasileira, e também uma questão bem tradicional, mas elaborada de uma maneira muito inteligente, que foi a questão das bacias hidrográficas e dos seus processos erosivos, a questão final da sequência das 6 questões da FUVEST nesse terceiro e último dia de provas, tá? Por falar nisso, pessoal, vamos lá então lá no quadro analisar e dar uma palavrinha aí sobre como vocês poderiam ter encaminhado as respostas para as perguntas que o examinador colocou para vocês. Vamos dar uma chegadinha lá no quadro e ver tudo isso? Bom, gente, na questão número 1, nós temos aqui uma questão com 2 imagens, trabalhando aspectos da segregação espacial urbana no Brasil. Então, nós temos aqui na imagem número 1, nós temos o aspecto tradicional das áreas de ocupação precária, costumeiramente chamado de favelas ou de resultado do processo de favelização. Na imagem 2, nós identificamos aqui um processo diferente, a gente identifica uma região onde não há um aglomerado, de moradias, um amontoado de moradias desordenadas, mas a ocorrência de moradias bem distribuídas, áreas verdes, muros, iluminação como infraestrutura, Então uma região com muito mais, ou pelo menos uma área com muito mais qualidade de vida na imagem 2 do que na imagem 1. A imagem 1 mostrando o aspecto de uma favela tradicional e a imagem 2 mostrando o aspecto de um condomínio fechado, Vamos ver então o que a pergunta pede nessa situação. Então está lá dizendo, gente, as imagens acima ilustram a contradição. Contradição, pessoal, olha aí, Contradição, A favela e o condomínio fechado de novo. Característica de médios e grandes centros urbanos. Lembrando, o destaque aqui para médios, porque nos últimos anos são as cidades médias as que mais crescem no território brasileiro. Destacando-se o fato de que ambas dizem respeito a formas de segregação socioespacial. Ele evidencia bastante isso. Considerando as imagens e seus conhecimentos, identifique e explique, Ele quer causas socioeconômicas dessa segregação na imagem 1. Por que nós temos favelas, ou áreas de moradia precária? Bom, a gente pode pensar sobre vários aspectos. Primeiro, por que a população se concentra nessas áreas, morando em situações, muitas vezes, de risco de vida. Nós podemos pensar que há uma falta de política pública no Brasil para moradias para a população de menor renda, e essa política existindo, ela é ineficiente para cumprir as necessidades, a demanda dessas moradias. Então, falta uma política mais eficaz e mais volumosa para essa população. A gente pode identificar também o processo de especulação imobiliária, onde as áreas urbanas passam a ter um custo muito elevado e empurra a população que tem uma renda menor, que não pode adquirir moradias no estilo como a imagem 2 mostra, ou algo pelo menos semelhante a isso, para áreas periféricas, sem infraestrutura, e muitas vezes desprovidas das condições básicas de qualidade de vida. Uma outra questão que a gente poderia colocar também aqui seria até para realçar o aspecto da segregação.
onde ideologicamente as classes dominantes, né, querem distância das classes trabalhadoras. Então, para a valorização dos seus espaços urbanos, essas populações tendem a ser empurradas por uma questão ideológica, né? É muito mais agradável você ter uma paisagem na imagem 1 do que a paisagem muito mais agradável, obviamente, você ver uma paisagem da imagem 2. Né? E empurrar para áreas distantes, onde elas não são visíveis, todos os problemas urbanos, inclusive da segregação, que além de ser originada por esse processo, também é fortalecida por ele, tá ok? Vamos lá para o item B? O tipo de segregação retratado na imagem 2. Qual é a segregação? É o condomínio fechado, né? Condomínio que é segregado, um exemplo, né? Uma marca tradicional do condomínio é o muro, o isolamento, tá? O muro tem sempre esse papel de isolar, segregar. Tá? Isso pode ser visto neste tema, isso pode ser visto na questão do fluxo migratório no Brasil e em outras partes do mundo, inclusive como na própria Europa, né? Uma das questões da prova de história até abordava um pouco esse aspecto também. Né? Uma causa socioeconômica responsável por essa ocorrência é a questão de você criar espaços segregados, mais favorecidos. Por trás desse muro, você tem infraestrutura, você tem espaço, você tem melhores moradias, você tem segurança privada, você tem mais verde, você tem mais ar puro, você tem mais segurança, entre aspas, né, exercida por esse muro que segrega, que separa a concentração da riqueza, né, que seria a grande causa dessa segregação. A imagem 2 representa a concentração de riqueza e a imagem 1 representa a exclusão social. Apesar de todo o processo de crescimento econômico e de alguns avanços de indicadores socioeconômicos no Brasil, o Brasil, vocês sabem muito bem, ainda é um país campeão de concentração de renda. Tá ok? Então tá aí, lá se foi a pergunta número 1. A pergunta número 2 muda completamente, né, o assunto. Ele traz um quadro que mostra a representatividade política, tá? Então, o que ele vai colocar aqui para nós? Número de senadores por habitante. E na coluna ao lado, ele coloca o número de deputados federais por habitante no Brasil. Bom, ele fala da representatividade político-espacial. Por que razão? Porque ele vai mostrar, né, através das regiões, qual é a representatividade, né, de um senador e de um deputado federal. Quantos habitantes são necessários? Cada senador e cada deputado federal representa quantos habitantes de cada uma dessas regiões. Você poderia partir por dois caminhos. É algo bem evidente até, e seria até mais rápido de enxergar isso. Na questão dos deputados federais, nós temos o seguinte, ó. Há um maior equilíbrio entre o número de habitantes que cada deputado federal representa. Tá? Apesar de que em alguns casos é praticamente o dobro, como entre, né, a região norte e a região sudeste, né, mas a gente vê um equilíbrio entre os números muito maior do que quando a gente olha o número de habitantes que cada senador representa. Tá? Principalmente, se nós pegarmos de novo os dois casos extremos, a região norte, um senador representa cerca de 750 mil habitantes. Enquanto na região sudeste, esse número chega a quase 7 milhões. Tá? Então há um desequilíbrio maior na representação de senadores do que no de deputados federais. Era em cima dessa relação que a questão iria se basear. Tá? Na letra A, por exemplo, ele quer que você analise essa representatividade. Foi o que a gente acabou de fazer. Tá? A representatividade de deputados é mais equilibrada. Né? Em relação à representatividade de senadores, que apresenta um maior desequilíbrio. Tá? Tá meio rabiscado aqui, mas é o que você faz na prova também, né, gente? É só as referências. Então, você monta o esquema, identifica isso e analisa bonitinho na resposta A.
No item B, o que ele vai pedir? Para você identificar a consequência. O que ele está trabalhando aqui? Essa foi uma boa jogada da questão. A criação de um novo Estado. Ora, por que o examinador da FUVEST colocou isso? Ele trabalhou com a recente possibilidade da divisão do Estado do Pará. Recentemente, aí, no mês de dezembro passado de 2011, o plebiscito que decidiu pela divisão ou não do Estado, se tivesse decidido pelo sim da divisão, teria criado, por exemplo, um novo Estado, que seria o Estado de Tapajós. Por que eu estou citando Tapajós? Porque o Pará poderia ser dividido em Pará, Carajás e Tapajós. Tapajós seria o menos populoso desses 3 novos estados. E teria direito a uma representatividade de senadores, como o estado de São Paulo tem. Então, o que aconteceria se houvesse a criação de um novo estado? Acentuaria o desequilíbrio da relação de habitantes de um estado ou de uma região em relação aos senadores que ela apresenta. Enquanto a relação de deputados federais não seria tão afetada assim. Então, identifique uma consequência para o equilíbrio federativo brasileiro. A consequência seria acentuar o desequilíbrio na representatividade de senadores. E a explicação seria um estado de pequeno número de habitantes tendo o mesmo número de senadores que um estado de grande número de habitantes. Tá ok? Dá trabalho, mas uma resposta, apesar de tudo, não é tão complexa assim, tá? Essa questão 3 pode ter assustado um pouco, E se você se assustou, você é uma pessoa normal, porque você dá de cara com 10 mapas da América do Sul, mostrando eixos de integração e desenvolvimento econômico. Não é um tema dos mais tradicionais, longe de ser um tema clássico. A FUVEST talvez a banca tenha buscado assim uma ênfase na questão da expansão da economia brasileira, da integração dentro da América do Sul, e utilizou tudo isso. Só que um número excessivo de mapas, e muitos deles que representam situações muito parecidas. A pergunta, vamos devagarzinho, vamos ver o enunciado. Nos mapas estão representados os eixos de integração e desenvolvimento previstos pela iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana, da qual o Brasil é um dos países membros desde o ano 2000. Também não haveria condição de se falar em integração sul-americana sem a presença brasileira. Com base nos mapas e em seus conhecimentos, letra A, identifique todos. Aqui pode dar um susto, Identificar todos, vou ter que identificar cada um desses eixos? Não, não é por aí. Eles já estão identificados, o nome deles já aparece abaixo de cada mapa. O que ele quer? Que a gente identifique todos esses eixos de integração que tenham impacto direto sobre o mercado externo brasileiro. Ou seja, precisamos excluir os eixos que não integram o Brasil à América do Sul. Então, o andino está fora, porque não pega o Brasil. O andino do Sul, a mesma coisa. O de Capricórnio pega. O da Paraguai e Paraná também. Do Amazonas, ok. Do escudo guianense também. O do Sul, não. O Interoceânico Central, Mercosul, Chile, Peru, Brasil, Bolívia, ok. Então, identifique todos. Era só que bastaria que você colocasse 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e seus respectivos nomes. Essa parte do item A estaria satisfeita. E aí ele quer uma atenção especial para o eixo de integração 9. Eixo de integração 9 é o eixo de integração Mercosul-Chile. Ele quer que você explique por que esse eixo, particularmente, vai ter uma importância maior. Ora, vamos ver aqui então. Ele está integrando, como ele está dizendo, o próprio Mercosul. Então, Uruguai, Argentina, Paraguai, e até o Chile. Então, estaria reforçando o comércio brasileiro com integrantes desse mercado e, a partir do Chile, possibilitando o acesso ao mercado da Ásia e do Pacífico.
Tá? Importante mercado para os produtos brasileiros, principalmente as commodities brasileiras, em direção ao mercado chinês, que hoje é o nosso maior parceiro comercial. E no território brasileiro, nós estaríamos ligando a região sul, a região sudeste, tá? Ou seja, as partes do território brasileiro onde estão concentrados, né, a maior produção da agropecuária, do agronegócio, produção industrial, centros financeiros. Então, o eixo 9 é extremamente importante porque liga áreas importantes no Brasil, na Argentina, que pega a região da Grande Buenos Aires, segue até o Chile e daí acesso ao mercado do Pacífico e da Ásia, um importante mercado em expansão na economia globalizada. Ok? Então, a letra A bastaria esse tipo de abordagem. Né? A letra B, o item B, melhor dizendo, identifique e analise 2 possíveis impactos ambientais. Aí ele parte para outro aspecto. Ele parte para o impacto ambiental do eixo de integração número 8, né? Que é o eixo interoceânico central. Bom, gente, olha só aqui. Vamos lá, impacto ambiental. De onde ele está partindo? Faixa litorânea. Mata Atlântica, né? Um dos biomas brasileiros mais devastados, né? Poderia, através desse processo de integração, sofrer mais ameaças. Caminha para o interior. Teríamos o quê? Cerrado. Um dos biomas brasileiros entre os hotspots de maior ameaça de devastação no mundo. Segue para o interior. Vamos chegar na região da bacia do Pantanal. Expansão do agronegócio nessa região, por exemplo, a soja, a cana, ameaçando ainda mais a vegetação pantaneira. São culturas modernas de grande uso de insumos agrícolas, principalmente agrotóxicos, que podem contaminar não somente as nascentes, mas a bacia, né, do Rio Paraguai que compõe o Pantanal, e até a questão das águas subterrâneas do aquífero Guarani. Através da infiltração desses poluentes utilizados principalmente no agronegócio. Tá? Então, impacto ambiental aí era o que não faltava, né, entre vários que vocês conhecem, que foram comentados durante o ano de preparação para esta prova. Tá ok, gente? Então, questão 3 já se foi. Questão 4, agora sim. Tá? Essa bem atual, bem falada, muito comentada, a questão do Código Florestal Brasileiro. Questão bem montadinha, com bastante informação para você se basear, né? Uma questão onde a leitura atenta já lhe daria uma boa preparação para responder os 2 itens A e B. Então vamos lá. O item A associado ao primeiro texto. O item B associado ao segundo texto. Então vamos ler os 2 com calma, né? E vamos marcar aí o que é de mais importante. Há mais de 40 anos, a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que é uma lei com quase 50 anos, conhecida como Código Florestal, em seu artigo 1º, estabeleceu que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem, olha agora, hein, são bens de interesse, vou marcar melhor aqui, bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Então, as florestas e demais formas de vegetação são de quem? Dos habitantes do país, interesse de todos, tá? Exercendo-se os direitos de propriedade com limitações. Então, se você tem uma propriedade numa área florestal, tá? A legislação, ó, legal, base legal, tá? Vai estabelecer limites para você utilizar essa área. A propriedade é sua, mas a floresta que está sobre ela é de interesse comum de todos do país. E aí, então, a lei cria uma limitação para o seu uso da terra. Vamos lá no item A.
O artigo 1º da lei indica a existência de um conflito. Qual é o conflito? Acabamos de destacar, né, gente? Olha aqui, ó. Vamos lá. O interesse comum, certo? Em relação ao direito de propriedade, que é o interesse particular, privado, tá? Que justifica a necessidade de uma norma legal. Que conflito é esse? Acabamos de colocar. É o interesse comum ao interesse privado da propriedade, né? E a explicação seria você utilizar as questões que a lei garante que esse interesse de todos seja colocado em evidência em relação ao interesse comum, ao interesse privado, né? O segundo texto, agora ele vai trazer isso para a atualidade, né? Ele vai pegar uma pesquisa feita por um instituto que é o Datafolha, há uns 6 meses, 7 meses atrás aproximadamente, que trouxe a seguinte informação. Olha só, gente, isso é fundamental agora, hein? Tá? 85% dos entrevistados, a grande maioria, optou por o quê? Priorizar a proteção das florestas, dos rios, mesmo que, em alguns casos, isto prejudique a produção agropecuária. Ou seja, o que a gente viu lá em cima, o interesse comum, em sua grande maioria, está a favor da preservação ambiental do que da expansão de um determinado setor da economia, que representa uma parcela dessa sociedade, tá? Deve-se priorizar a produção, somente 10%, olha aí, gente, ó. 1 em cada 10, que é priorizar a produção agropecuária. E somente 5 não sabe de nada, tá? Que não é o seu caso, obviamente. Pergunta. Analisando os resultados da pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, acima expostos, relacione-os com o artigo 1º da Lei 4.771. Pessoal, o que está aqui, ele vem ratificar o que a lei coloca. A maioria da população, tá, ela prefere a preservação, ela se posiciona a favor da preservação ambiental, que é um bem que satisfaz e é de interesse comum à maioria, à grande maioria dos brasileiros, do que a expansão de uma atividade agropecuária que colocaria em risco e reduziria a área de cobertura florestal, que seria de um interesse mais específico, de um pequeno ou de um certo grupo, tá? Questão muito bem elaborada, uma abordagem que vai além do habitual, além do lugar comum sobre a questão do Código Florestal brasileiro, né? Só uma observação aqui, gente. Há quase 50 anos, uma lei que colocava o interesse da maioria da população sobre o interesse de um grupo da nossa sociedade. Essa lei existe e é só através de conflitos, como acontece em toda a sociedade, que essa lei pode ser, né, preservada ou até evoluir. Certo, gente? Lá se foi, portanto, questão 4. Estamos chegando lá. Questão 5. Como falei no comecinho, temos aqui uma questão que fala sobre população. E qual é o grande aspecto de população evidenciado sempre? Ah? É o processo pelo qual o Brasil já avança há algum tempo, da transição demográfica. Gente, olha aqui. Vocês viram que eu grifei lá a população e nem fui direto para os gráficos. A gente não pode pensar nunca em partir para um vestibular sem ter o conhecimento desse processo, né, pessoal? A transição demográfica, ela já vem sendo desenhada e evidenciada, né, pelo menos nos 2 últimos censos, ela vem se ratificando, né? Aqui na pergunta, o examinador colocou um período da primeira metade desse século, tá, onde as tendências vão se confirmando e vão se evidenciando. Então, vamos lá, sem precisar se apoiar muito nesses gráficos, né?
Com base neles e em seus conhecimentos. Eu estou confiando aí que vocês mandaram bem, porque os seus conhecimentos são completos. Então vamos lá. Ó. Caracterize o processo de transição demográfica em curso no Brasil. Tá? Em fase final até. Olha, gente, o que é a transição demográfica? Olha, é a diminuição da população jovem. Olha, ó. Tá aqui, ó. Olha a queda. De 29% para 13%. É o crescimento da população idosa. Olha aqui, gente. De 8,1% para 29,8%. Tá? E é principalmente o predomínio, mais da metade da população, na faixa adulta. Vamos marcar bonitinho aqui, né? Fizemos com cor, vamos marcar bonitinho aqui na legenda também. Aí. O que essa redução dos jovens, predomínio de adultos e crescimento de idosos marca na transição demográfica? O famoso processo de envelhecimento da população. Tá? Como certa vez o Enem chamou de o Brasil de cabelos brancos. Tá? População brasileira ficando cada vez mais velha com a redução do número de jovens e o crescimento do número de idosos, ok? Identificamos o processo de transição. Você poderia ter acrescido o que aí? A queda da fecundidade e da natalidade associada à diminuição do número de jovens. Você poderia ter colocado o aumento da expectativa de vida, né, na questão do envelhecimento da população, tá ok? Vamos lá para o item B. Cite e explique 2 possíveis impactos da transição demográfica sobre políticas públicas no Brasil. Então vamos ver uma coisa, ó. Aqui nesse segundo gráfico, a gente nota a população com mais de 75 anos. Tá? A gente nota um sensível crescimento, né? A população idosa é a que mais cresceu, ou que mais crescerá nesse período identificado. Então, qual é uma das consequências disso? O aumento dos custos com a previdência social, tá? O aumento dos custos com determinadas questões de saúde específicas da população idosa. Mudando o foco, né, principalmente do que foi no passado, os gastos com a população jovem. Então vamos imaginar, num sistema de saúde você vai gastar muito mais com tratamentos de geriatria do que de pediatria. Tá? Você vai mudar o foco desses investimentos. Dentro desse processo, né, de impacto, a gente pode ter também aqui, como houve uma redução do número de jovens, os investimentos para a educação, eles podem também mudar um pouco de foco. Né? Menor número de jovens, você vai precisar gastar menos com ampliação de vagas no ensino, mas em compensação você vai ter que qualificar, melhorar a qualidade do ensino. Tá? Então existem algumas mudanças mais drásticas e outras mais qualitativas. Tá? Outra coisa que você poderia ter colocado aqui também é que no que vai se aumentar o custo com a Previdência, haverá uma carga maior na população adulta, que é justamente a população economicamente ativa. Na verdade, é ela quem receberá, tá, o peso tributário para custear a Previdência desse aumento do número de idosos. Né? Pode ir mais além. No futuro, com a queda de jovens, pode ter falta de mão de obra. Poderá haver a falta de mão de obra se a economia começar a crescer. Tá? Nós poderemos encontrar uma situação onde a economia gera vagas ou postos de trabalho e a população não consegue ocupar esse espaço. Tá bom? Questão também bem clássica, os dados são recentes e tudo, mas as abordagens, né, aqui já foram feitas de outras formas em vestibulares passados. Tá bom? Lá se foi a questão 5 e, finalmente, a questão 6. E a FUVEST sempre, tradicionalmente, com uma questão de geografia física, né, quase clássica, muito bem pensada, muito bem montada. Né? Vamos lá para o enunciado primeiro. Né? Anualmente, as principais bacias hidrográficas do mundo fazem ingressar nos oceanos dezenas de bilhões de toneladas de partículas sólidas,
Vamos, né? Partícula sólida. Que tal sedimento? Ok? Removidas das áreas continentais. Bom, eu ia até grifar esse removida, mas nem vai precisar, né? Porque se você continuar a frase, ó, resultantes do trabalho erosivo das águas, opa, intemperismo químico, né? Que vai desgastar as rochas, produzir os sedimentos que serão carreados pelos rios em direção aos oceanos. Tá? Tudo claro, tudo direto, ok? Aí ele vem, então, com o mapa das bacias hidrográficas do mundo e coloca em evidência duas delas. A bacia amazônica, tá? Eu já vou antecipar aqui, né? E essa bolinha azul aqui, né? Ou preta que eu estou destacando em azul, é a quantidade de sedimentos despejados pelo rio Amazonas. E ele compara tudo isso a quem? Lá na Ásia, a bacia do Ganges Brahmaputra. E ele coloca uma circunferência muito maior do que a circunferência que ele colocou para a foz do Amazonas, para indicar que essa bacia despeja no Oceano Índico uma quantidade maior de sedimentos, tá? Ele colocou aqui, ó, se você não tinha identificado, existia aqui a produção anual de sedimentos por unidade de área. O Amazonas produz menos sedimento do que produz a região do Ganges Brahmaputra, certo? Vamos lembrar de uma coisa, hein? As duas regiões são de climas extremamente úmidos. Clima equatorial, tá? Aqui, clima equatorial, certo? E na região aqui, ó, ela é a região de atuação dos ventos monsônicos, né? Que carregam umidade em direção ao território indiano e vão provocar as famosas chuvas monsônicas torrenciais, tá? Torrenciais temporais tropicais que atingem essa região. Bem, então vamos lá a pergunta, o que ele vai colocar para nós aí. Vamos lá. A bacia do Ganges Brahmaputra, opa, que enrolado, hein? Bacia do Ganges Brahmaputra, se comparada do Amazonas, produz 3,4 vezes mais sedimentos por unidade de área, o que a gente identificou no tamanho das circunferências do mapa anterior, tendo aproximadamente 1/4 da drenagem e 18% da vazão média da bacia amazônica. Ou seja, o que ele está dizendo é que Ganges Brahmaputra produz muito mais sedimento, sendo uma área bem menor em drenagem e em vazão do que a bacia hidrográfica amazônica. Resumo da ópera, como é que uma área de menor extensão de drenagem e de vazão produz quase 4 vezes mais sedimentos do que a bacia amazônica, tá? Então vamos lá, né? Comparando-se os dados acima apresentados, a posição geográfica e o uso do solo nessas áreas, identifique um fator responsável pela letra A. Quantidade relativamente baixa da produção anual de sedimentos na bacia amazônica. Vamos lá, gente. Estava lá, processo erosivo. Se tem menos sedimento, é porque o processo erosivo é menos intenso. Duas coisinhas para a gente colocar em evidência para nós, né? Ele falou aqui, uso do solo. O uso do solo pode proteger ou expor mais o solo à ação erosiva. Então, se a bacia amazônica produz menos, é porque ainda a região da bacia está mais protegida. A vegetação nativa ainda está mais preservada, por enquanto, né? Porque o Código Florestal está querendo alterar essas coisas, mas vamos lá. Tá? Então, há uma maior preservação da vegetação que protege o solo do impacto erosivo da água da chuva. Lembre-se que mais da metade da chuva que cai na Amazônia não toca o solo, tá? Retida pela sua vegetação. E qual seria outro aspecto? Gente, seria a declividade, né? O rio Amazonas, ele atravessa uma vasta extensão de planície. A declividade é menor, o processo erosivo é menos intenso. A erosão mais intensa no Amazonas está acontecendo fora do território brasileiro, né? Principalmente no território peruano,
onde são as nascentes do Amazonas, né, que descem pelas encostas da Cordilheira dos Andes. Lá o potencial erosivo é muito grande, mas ao chegar no Brasil, o rio Amazonas segue, Solimões e Amazonas, seguem a planície amazônica. Tá? É uma área de planície. E a capacidade erosiva do rio de planície é menor. Tá? Quando a gente vai para o item B, ele vai fazer a mesma abordagem, só que invertida. Né? Ele vai falar da elevada, não da baixa, produção anual de sedimentos da bacia do nosso amigo Ganges, vamos lá, Brahmaputra. Ora, uso do solo. Gente, nós sabemos que a Índia é o segundo país mais populoso desse planeta, tá? Tem 70% ou perto disso de população rural e grande parte dessa população está concentrada nessa região do Ganges, Brahmaputra. Tá? Então é uma área intensamente ocupada, o solo não está tão protegido por uma cobertura vegetal densa como é a região amazônica e, em contraposição à planície, esses dois rios descem da encosta, ou percorrem as encostas, né, extremamente acidentadas, da cordilheira, simplesmente do Himalaia. Onde a declividade é extremamente acentuada, o potencial erosivo desses rios é ampliado, portanto, a quantidade de sedimentos por área que ele carrega e deságua, né, e despeja no Oceano Índico é muito maior do que a do rio Amazonas. Tá? Então aí você teria a diferença no uso do solo, menos intenso na Amazônia, mais intenso Ganges, Brahmaputra. Tá? Uma área de planície com menor potencial erosivo para o Amazonas e uma área de maior declividade mais acentuada para os rios lá da região da Ásia e principalmente do território indiano. Tá bom? Pessoal, tá? É isso aí. Né? A prova é trabalhosa, né? Precisaria de muito muque para fazer a prova. Tá? Ela, em alguns casos, exigiu questões mais aprofundadas. Né? Nada muito fora, né, do que você pode esperar, mas questões, aliás, que colocaram a prova num patamar assim, de certo grau de dificuldade por exigir capacidade dedutiva, né, muita objetividade e interpretação dos dados apresentados. Né? Esperamos que vocês tenham realizado uma boa prova e que, para quem prestou a FUVEST e agora está aí na espera, tenha boas férias e ótimos resultados para todos vocês. Um abraço para todos e até a próxima.